Graças e paz, queridos. Tudo bom com vocês? Já faz um tempo que eu tenho sido removido de alguns grupos, os quais eu faço parte, fazia parte, na verdade, e eu quero compartilhar com vocês o motivo que levou algumas pessoas a me remover de alguns grupos. Por que eu quero compartilhar isso com você? Porque eu estou magoado porque me removeram dos grupos? Não. Quando a gente prega a verdade, você tem que entender que as pessoas elas vão te repelir, elas vão fazer de tudo para te calar, elas não querem te ouvir. Né? Paulo falou que chegaria um tempo em que as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos, não suportariam a sã doutrina. Antigamente, o que as pessoas faziam quando alguém aparecia pregando algo que confrontasse o engano? Elas enforcavam, decapitavam. Né? Os profetas eles eram mortos por falarem coisas desagradáveis. As pessoas estavam querendo ouvir coisas agradáveis, e aí tinha aqueles profetas que só falavam coisas agradáveis, mas sempre tinha um profeta ali que era a boca de Deus, e esse profeta sempre acabava morto. Então eu não estou chateado porque me removeram de um grupo. Muito pelo contrário. Jesus disse, bem-aventurados sois vós, né, quando as pessoas te perseguirem. Isso é uma forma de perseguição. Quando a pessoa não tem argumentos para te calar, então ela vai simplesmente te remover. Porque se ela tivesse com a verdade, ela não te removeria, ela te refutaria. Então quando a pessoa ela não tem capacidade de te calar, né, porque a Bíblia diz que Estevão, ninguém resistia ao espírito e sabedoria com que falava. O motivo pelo qual as pessoas não conseguem te contradizer não é porque você é bom de argumento. Porque se você for bom de argumento, vai aparecer alguém melhor do que você. Mas se você for alguém cheio do Espírito e de verdade, a Bíblia diz que nós nada podemos contra a verdade. Quando você defende a verdade, querido, fique tranquilo. As pessoas não vão conseguir te contradizer. Então elas vão ter que te calar, vão ter que te remover, vão ter que te caluniar ou fazer qualquer outra coisa. Mas sem mais delongas, o motivo pelo qual estou fazendo isso aqui, como eu já disse, não é porque eu estou chateado, mas é porque eu quero que você que é inscrito no meu canal entenda o que está acontecendo. Como que a mensagem da graça está sendo sutilmente deturpada. Como que alguns erros... E aí, eu acho engraçado que tem pessoas que elas concordam comigo, mas aí elas dizem assim, não, mas eu não acho que isso é algo grave. Dizer para as pessoas que, uma vez salvas, nada pode fazer com que elas percam a salvação, isso não é grave. Não é grave. Isso não vai levar um crente carnal a viver tranquilo na sua carnalidade. Quando Paulo disse que se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. O que seria essa morte? O que seria essa morte? Né? Então vamos lá. O motivo pelo qual eu fui excluído do último grupo que eu estava participando é esse aqui. Ó. Vou colocar um vídeo para você assistir. Logo depois eu vou comentar onde está o erro grotesco. Eu garanto que talvez a maioria de vocês não vai perceber onde está o erro, porque o argumento é muito bom. Precisa ter um bom conhecimento bíblico e revelação do Espírito Santo para conseguir detectar o engano nessa mensagem. Dá uma olhada aí e eu volto comentando com você. Manifestou como um bebê, assumiu forma humana, certo? Qual o propósito? Para morrer por nós. Então agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Agora escute, ele aniquilou ou não? Será que ele realmente aniquilou? Fale comigo, igreja. Ele aniquilou ou não? Não o insulte. Ele aniquilou o pecado ou não? Então o assunto do pecado está encerrado. Ele aniquilou. Alguns não aceitam isso e dizem, pastor Prince. Não, o problema é que as pessoas vivem em pecado é porque não conhecem essa verdade. Não pense por um só momento que essa verdade faz pecar. Não, crer corretamente não produz viver errado. Crer corretamente produz viver corretamente. Ok? Então, ele aniquilou ou não? Sim! Por isso o assunto do pecado não vai ser trazido contra o crente. Ele manifestou no final, na consumação de todo. Bom, você percebeu qual foi o argumento, né?
O texto diz que Cristo morreu na cruz para aniquilar o pecado. Logo, qual é a conclusão que o pregador chegou? O pecado foi aniquilado. Então, se o pecado foi aniquilado, o assunto do pecado está encerrado. Tá. Qual é o texto que ele está lendo? Um texto da carta aos Hebreus. Será que o escritor aos Hebreus quis dizer isso? Porque se ele quis dizer isso, por que ele está se contradizendo aqui no capítulo 12? Porque se o que ele disse antes significa que o pecado foi aniquilado e que o assunto do pecado foi encerrado, por que quando chega no capítulo 12 ele diz isso aqui, olha? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que tão de perto nos rodeia. Ué, eu devo me livrar do pecado, mas o pecado não é um assunto encerrado? O pecado não foi aniquilado? Que pecado que eu vou me livrar se já foi aniquilado? Verso 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Então veja, me parece, se esse pregador está correto, o escritor aos Hebreus tem algum problema, né? Ele tem algum distúrbio, porque uma hora ele diz o pecado foi aniquilado, e agora ele está dizendo que eu preciso me livrar do pecado, que eu preciso lutar contra o pecado, e na luta contra o pecado eu ainda não resisti até o sangue. Poxa, se o pecado foi aniquilado, como é que eu tenho que lutar contra ele? Engraçado que o escritor aos Hebreus ele também diz que Jesus morreu para aniquilar o diabo, né? Aniquilar aquele que tinha o domínio da morte. Eu te pergunto, o diabo foi aniquilado? O diabo é um assunto encerrado? Como se Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades? Mas Danilo, o texto diz que Jesus morreu para aniquilar o diabo, para aniquilar o pecado. Veja, o texto diz que Jesus morreu para aniquilar o pecado. Não diz que o pecado foi aniquilado quando ele morreu. Por exemplo, eu estou trabalhando hoje, eu trabalhei ontem, vamos supor, né, um exemplo aqui. Eu trabalhei ontem para pagar o meu aluguel. Só que o meu aluguel só vence daqui 10 dias. Quando eu trabalhei ontem, eu paguei o meu aluguel? Não, eu só garanti que teria o dinheiro para pagar. Está entendendo? Cristo morreu para aniquilar o pecado. Ou seja, a morte de Jesus garante a aniquilação do pecado. Mas isso não aconteceu. Isso está acontecendo num processo. Primeiramente, ele tirou a natureza pecaminosa do nosso espírito. Mas ela ainda está na nossa carne. O pecado só será aniquilado quando Jesus voltar. Quando nós tivermos o corpo glorificado. E é somente no fim, né? Quando chegar o fim, é que também a morte será aniquilada. Jesus também morreu para aniquilar a morte. A morte já foi aniquilada? O diabo já foi aniquilado? Quando é que o diabo vai ser lançado no lago de fogo? Então, Jesus morreu para aniquilar o pecado. Não significa que ele aniquilou o pecado quando ele morreu, mas que ele morreu para isso. A morte dele garante isso. Um exemplo bem interessante para você conseguir entender. Cristo morreu para nos dar o Espírito Santo. Sim ou não? A morte de Jesus não é o que nos dá direito a receber o Espírito Santo, a nascer de novo? Pergunta: o Espírito Santo foi dado quando Jesus morreu? Não, foi dado 50 dias depois. Então o Espírito Santo não foi dado quando ele morreu, mas ele morreu para poder dar o Espírito Santo. Então, Cristo morreu para aniquilar o pecado, e ele fará isso. Fará isso quando ele voltar. João diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí tem alguém que vai dizer, tá vendo? Não existe mais pecado. Jesus já tirou o pecado do mundo. Não. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, isso não significa que ele já fez isso. Mas significa que com certeza ele fará. Então, Cristo morreu para aniquilar o pecado. A morte de Cristo garante isso. Mas ainda não aconteceu. Assim como a ressurreição de Cristo nos garante ressurreição e nós ainda não ressuscitamos.
Por exemplo, Cristo morreu pelo pecado. Tem um pessoal aí que fala assim, olha, Cristo já pagou pelo pecado passado, presente e futuro. Então eu não tenho que pedir perdão, não tenho que confessar, porque já foi pago meus pecados passados, presentes e futuros. Deus não pode me julgar mais, ele já julgou Jesus. Então, como é que ficam os ímpios? Porque Jesus também pagou pelo pecado deles passados, presentes e futuros, mas eles vão para o inferno se não se arrepender. As pessoas não entendem o que é o fator legal daquilo que Jesus conquistou e daquilo que você realmente experimenta. Então, Jesus fez tudo na cruz, mas nós não experimentamos tudo. Tudo que Jesus conquistou na cruz, nós estamos experimentando. Experimentamos já uma parte, estamos experimentando diariamente e vamos experimentar na glorificação. Então você precisa ter revelação das coisas, senão você fala um absurdo desse aí, e a pessoa pensa, poxa, o pecado já foi aniquilado, não preciso mais me preocupar com o pecado. E aí aparecem pessoas como que aparecem como os preteristas hoje em dia e começam a dizer que pecado nem existe mais. Pecado não existe. Então me diga, pecado não existe, o que é isso que esse povo pratica? Porque eles vivem no pecado e dizem que o pecado não existe. E aí é grande o número. Talvez até você que está me assistindo. Você ouve essa mensagem da graça e você se ilude. Você fala, eu estou debaixo da graça. O pecado não tem domínio sobre mim, mas você está viciado em pornografia. Você só vai vencer o pecado? Danilo, mas eu não preciso vencer, Jesus já venceu. O texto está dizendo aqui que eu luto contra o pecado. Na luta contra o pecado não resististe ainda até o sangue. Você precisa lutar contra o pecado. O que Jesus fez quando te deu uma nova natureza foi te dar condições de vencer, não te tirar da luta. A luta continua. A Bíblia diz que a nossa luta é contra principados e potestades. Mesmo Jesus tendo despojado os principados e potestades, nós ainda lutamos contra eles. O fato de Jesus ter vencido não significa que a luta acabou, significa que ele me deu condição de vencer. A luta estava desigual, eu não tinha condição nenhuma de vencer. Agora Jesus me deu condição de vencer. E baseado nisso eu vou lutar. Por isso que o texto diz, na luta contra o pecado não tens ainda resistido até o sangue. Se o pecado tivesse sido aniquilado, não faria sentido eu lutar contra ele. Se você está num ringue contra um inimigo, e o inimigo tem um derrame cerebral ali, morre, ou um ataque cardíaco e morre, a luta acabou. Se tem luta, é porque o inimigo está vivo, querido. Se eu luto contra o pecado, é porque o pecado está vivo. E vivo, muito vivo, na minha carne. E se você é sincero, você sabe que na sua também. Danilo, então como que eu venço o pecado? Jejum e oração. Acabou o assunto. Não, mas que acabou o assunto. A história da igreja, temos 2000 anos de história da igreja para comprovar que todos os homens que andaram em vitória sobre o pecado, cumpriram seu chamado, foram uma bênção para o corpo de Cristo, foi através do jejum e da oração e da palavra de Deus. Tá bom? É a receita antiga, querido. Para de querer inventar coisa nova. Para de ficar procurando 7 passos. É a fórmula de sempre. Que funcionou para John Wesley, que funcionou para Kenneth Hagin, que funcionou para Dave Robson, que funcionou para todos os grandes homens da história. Jejum, oração e Bíblia. O que eu faço com a minha carne? Jejua. O que eu faço para me fortalecer espiritualmente? Ora. O que eu faço com a minha mente, com meus pensamentos? Medite na palavra. Não tem outra coisa. Então você fica aí acreditando em ilusão. Vai orar, irmão. Vai jejuar. Eu acreditei nessas balelas aí por muitos anos e fui viciado em pornografia. Quando eu tomei vergonha na minha cara e comecei a jejuar e orar, eu venci a pornografia. E isso é algo enterrado no meu passado. E eu estou aqui para dizer para você que a vitória é possível. Jesus garantiu isso. E ele te colocou num lugar de vitória. O seu espírito está num lugar de vitória. Agora você precisa mortificar a sua carne, edificar o seu espírito e renovar a sua mente. O que Jesus tinha para fazer por você, ele já fez. Agora o resto é com você. Amém, querido? Peço a você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vamos espalhar
a mensagem da verdadeira graça de Deus, que não só nos exime da culpa pelo pecado, mas nos dá condição de vencer o pecado. Amém? Eu agradeço você que ficou até o final do vídeo e eu vejo você no próximo vídeo. Obrigado. Graça e paz a todos.